Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando os pares de nervos cranianos, né? Ahn, a gente chama de pares porque dentro da observação a, a forma, né, a morfologia do corpo, a forma do corpo, ela ela tem, né, um pareamento, né, aquela questão da simetria, né, onde os estudos científicos a respeito das imagens, dos objetos, das matérias, dos padrões, de formas, realçam, né, essa característica, onde a simetria, se a gente partir aqui no meio, vai ter duas partes iguais. Então, nesse sentido, a gente tem sim, né, os pares de nervos cranianos, né? Porém, né, isso não quer dizer necessariamente que os dois estão sempre em sincronia, né? Podem ocorrer processos de mudança, né, no funcionamento desses pares de nervos. Mas geralmente todo o mecanismo do organismo ele se adapta, ele se rende aos nervos, porque os nervos eles são condutores da nossa essência, daquilo que a gente admite ser por processo de aquisição, né? Aquisição material, aquisição gerencial. E aí o que acontece? Existe esse rendimento a partir desses pares que a gente está estudando. E esse rendimento ele vai sendo por obediência adequado no sentido de sempre balancear essa reação, né? Então, de dentro para fora, um dos traços que mais importa são os nervos. Eles são calculadoras exatas de força motriz, de exposição enérgica em nós. Tudo que nós eferimos, né, tudo que nós aferimos do ambiente externo, a gente efere a partir dos nervos e é eles que nos contam e que nos descontaminam dessas várias realizações de tomadas de movimento, né, de acordo de movimento de descarga de energia. Então, dentro desse equilíbrio, desse empreendimento de saber, né, existe nessa calculadora, desse desimpulso, a partir dessa simetria, a dispartição. E aí toda essa dispartição, elas são produtos de lojas de contrações, né? Então essas rotas, elas produzem lojas de contrações mais despontuadas, né? E aí dentro de toda essa estação, a pontuação mais pontuada sobre determinada contração em sentido de forma e de localização vai renderizar determinado tipo de energia, determinado tipo de função, determinado tipo de chegada. Eventualmente isso estaciona um status de adequação colinérgica. E tudo, como está tudo ligado à musculatura, à desinjeção energética, todos os desentalhadores, ou seja, os filtros dessa atmosfera exterior, para fazer essa adequação interior, a plasticidade, a contração, a dispersão enérgica funciona tudo em critério muito indexado, muito adequado, né? Muito costurado. Então, se você faz
qualquer desaperto ou aperto em uma dentro de um meio para fora ou o de fora para o meio, você tem uma acusação. E as acusações, elas têm várias proporções de coeficientes de sentidos e vários tipos de desvios para esses coeficientes. Então, nós seres humanos adoramos isso, enamoramos isso em toda e qualquer variação de status de estar em habilidades, né? Em estabilidades. Então a gente procura revelar e reverenciar todos esses degraus de adequação enérgica, né? De sentidos. Isso que nos faz ir atrás das ciências para calcular toda essas estações, todos os personagens que destacam mais estar nessas estações, todas essas escalas, né? Tudo aquilo que mais tende a um determinado ponto. E é isso que a gente vem fazendo, né? A gente está empreendendo saber de alguns pontos, mas esses pontos eles se desembaraçam a partir de movimentos de contrações. E existem contrações que, por eleição de instalação receptiva, desadequam e acionam-se mais contração ou menos contração para algumas regionais. A gente já está no 8º par de nervo craniano, e o nervo craniano, o par de nervo craniano que a gente vai ver hoje é o glossofaríngeo, né? Então a gente vai falar do nervo craniano. Porém, né, o que eu quis dizer nesse sentido? Que, né, nessa questão a gente vai criar hoje uma analogia no sentido das instalações elétricas. E aí, o que vai acontecer? A gente tem a arquitetura da instalação. Então, para pensar nessa arquitetura de instalação, o que a gente precisa de ter em ideia, né? Que o nervo é um só. Então, esse é um só precisa de ficar claro, né? Porque o nervo, né, é uma matéria apenas, né? Só que é uma matéria que se desescalou pelo organismo. E olha só ela desescalando-se. Entendeu? Em todos os pontos de profundidade, de sentimento que ela pôde dar escala, ela desescalou. Então esse é o nosso nervo, né? Então você tem o nervo 0 e o nervo 10, o nervo 0 e o nervo 10. Então dentro desse coeficiente, a gente vai ter nesse nervo, ó, aquilo que a gente chama de porcentagem. A porcentagem é o que vai de out to in, né? De out, de fora para dentro, e de dentro para fora, né? Então, eis o nosso circuito elétrico. Nós só temos um apenas. Só que por que a gente sente vários tipos de nervo? Ou seja, vários tipos de temperos, né, climáticos. A gente sente isso por causa das por causa das contrações desses
habilitadores. A gente pode falar de luz, habilitadores de luz no nosso interior, de lúmen, de sangue, de líquido carregado de energia ou de vibração. Isso que é o nervo, né? Então, se o organismo está parado, né, tem alguma coisa parando aqui, tem algum peso parando esse organismo aqui. O que a gente precisa? A gente precisa despesar esse peso. Sabe o cara lá na padaria despesando a mussarela, despesando essas coisas? O cara na loja de agricultura pesando semente, os grãos, né? A gente precisa despesar esses grãos para quê? Para melhorar a contração, a chegada de luz nessa região de peso aqui, ó. E aí quando chega a luz, existe a chamada fotossíntese. Só que no nosso interior é chamado de metabolismo. No nosso interior a gente chama de metabolismo. Metabolismo de células especiais. Por que células especiais? Porque elas estão pesadas. Só por isso. Elas são especiais porque são pesadas. Mais pesadas que as outras. Ou seja, elas estão sendo motivadas pelo ambiente exterior a se tornarem pesadas pelo arranjo de contração orgânica. Que contração é essa? É a contração eu esqueci. Contração ergonômica. Contração ergonômica. Por causa da contração ergonômica. Entendeu? E aí o que acontece? A ergonomia dos processos está desacessando essa região e pesando essa célula, dificultando o metabolismo dela. O que é o trabalho do nervo? O nervo ele insente o desvio de luz para outra região e assente que que o organismo precisa descontrair a partir desse aviso para levar para despesar essa região. E aí o que acontece? Essa é a fluorescência, isso é a flor, isso é a folha e é a essência de advertir e acionar o nosso interior a partir do exterior. E aí olha como que é bonito, né? Nós temos as arquiteturas. A arquitetura é a disposição das partes ou dos elementos que compõem os edifícios ou os espaços urbanos, em geral. Então, olha só, a disposição das partes. Entendeu? Então, cada parte, dentro de um processo arquitetônico, precisa de elementariedade para estar instalada, né? Então, essa composição de conjuntos ela precisa de princípios e normas técnicas para obedecer e organizar as matérias. Então esse é o produto arquitetônico. Quando a gente tem uma arquitetura boa, a gente reclama muito pouco, né? A gente tem passagem garantida. A faculdade ela deveria ter uma arquitetura boa. E agora eu vou puxar a sardinha aqui, ó. Vou puxar uma sardinha. Porque, ó, uma arquitetura boa. O que é uma arquitetura boa? Ela é a que permite passagem. Essa é uma arquitetura boa. Passagem de quê? De sentidos. Não é mesmo?
E aí, os sentidos eles precisam estar corretos, né? Para os sentidos estar corretos, a própria arquitetura pode investir correção. Então tá vendo como que o pensamento e a arquitetura de uma instalação coloca todo mundo no privilégio de sentir e aprender, né? Então a educação, a escola tem esse rendimento sobre nós, mas nem sempre funciona porque nós temos defeitos e praticamos defeitar uns aos outros, né? E às vezes isso se torna cultura e esconde o grosso modo de dificultar a razão de passar bem, né? Então a gente tem essa consequência porque a gente realmente nós somos defeituosos, mas não no processo não na montagem, não no sentido de indivíduo, né, de operação. A gente é defeituoso no sentido social, porque a gente desobedece a nós mesmos. Por que a nós mesmos? Porque a gente desobedece, a gente descurta com o nervo, nós discutimos com os nervos. E aí os nervos nos deixam a flor da pele, ou seja, nos descasca. Não permite que a gente despese esse peso, esse nervo, para chegar à luz e metabolizar essa região e ela não causar defeito em nós. Entendeu? Então, mas o que acontece? A nossa arquitetura é perfeita. É perfeita para o sentido da vida. A gente tem esse comprimido aqui, ó, que desafenda esse organismo aqui, ó, a ser e estar de bem nesses processos fixos ou desfixados a partir dos templos. Aqui, ó. Então nós temos todo esse poder aqui, ó, de desaventar a Terra, né, que nos vela e nos deixa ser, beleza? Bom, agora que a gente deu uma boa introdução, né, colocou aqui, ó, que o sistema nervoso, né, que a gente fala, os pares de nervo craniano são porém é uma instalação elétrica. Mas é uma instalação. E aí nessa instalação a gente tem vários âmbitos que protestam o processo complexo de distribuir de forma coerente, ergonômica, contracionante essa passagem de energia nesse sistema, nesse Então, beleza. Agora que a gente falou isso, foi uma boa introdução, a gente pode passar pro módulo de artigo, né? O nervo glossofaríngeo, ele é um nervo misto. E aí, quando a gente tem um nervo misto, né, quer dizer que ele é
motor e sensitivo. Suas fibras são motoras e parasimpáticas eferentes, né? Motoras e parasimpáticas. A parte do sistema nervoso autônomo cujos neurônios se localizam no tronco cerebral é o responsável por estimular ações que permitem ao organismo responder a situações de calma, como saciedade, repouso ou digestão. Então veja só. O que acontece? Nós precisamos de respostas para todas as reações. Então nós instalamos respostas no nosso organismo. E o para sinaliza a indexação por adequação de fonte exterior. Então, isso quando a simpatia bate, pode haver um relaxamento, né? Então existe esse relaxamento, é uma decrescente por contração definida. Então imagina que você está numa situação motora, né? E aí, bom, nesse motor, né, o que acontece? Você está fazendo movimentos acelerados, e aí nesse movimento acelerado, dependendo da região, existe um registro dessa energia por gastos de energia, né? Menos energia. Tá gastando energia e aí tá acontecendo isso aqui, ó. Tudo isso precisa de ser avisado em determinada região. Por quê? Porque o aviso, né? O aviso, a sensibilidade, coloca a gente num processo que a gente chama de eficiência. O que é eficiência? É algo que a gente vem treinando ao longo dos anos. Eficiência é algo que a gente vem instalando ao longo dos anos a partir do coeficiente de saber. Saber o quê? Saber sobre esse motor dentro de nós e saber parar, ou diminuir, ou desacelerar. E o que é isso? Isso é você fazer a contração aonde ele está crescendo. Então, aonde que isso aqui está acontecendo? Está acontecendo aqui, ó, um crescimento de energia, de vibração em determinada região. Quando você pisa aqui, ó, você fecha essa passagem, ou você deslimita, ou você para essas simpatização, essa sim pontuação, entendeu? Acontece isso. E aí você consegue cada vez respostas, né? Ou seja, você consegue eferir, ou seja, reagir a esse crescimento, a esse gasto, esse crescimento, esse gasto de motivação, de motor. Então você consegue se fechar, você consegue se render a um distratante de ambiente, a um efetor do ambiente, porque você meio que
afere e ignora ou diminui a energia dessa oração, desse efeito e tal, né? Dessa efervescência. Sua emergência craniana é o forame jugular. Então vamos lá ver a eferência craniana, emergência, né? Forame jugular. O forame jugular aqui, ó. Ele está bem próximo ao forame magno. Ele é o forame mais próximo do forame magno, né? Bem do ladinho do canal hipoglosso aqui. Então ele vai passar por aqui, ele vai emergir por aqui, né? Vamos ver. E deixa eu ver aqui. E a encefálica, né? E a emergência encefálica é o sulco lateral posterior. Então vamos lá ver o sulco lateral posterior. O sulco lateral posterior é esse aqui, ó. Não, é glossofaríngeo. Esse daqui, ó. Então eu vou pegar um pedaço dessa... Vou pegar uma fatia dessa imagem pra gente nos atrever um pouco dialeticamente. Não vou pegar, vou pegar aqui. Então o que a gente estava falando é sobre as emergências. Emergências são pontos importantes, passam a ser importantes quando a gente quer a dimensão da localização e até falar a respeito da localização, né? Então a gente está falando localização, né? Então essa dimensão para nós diz importar, né? Só que o que acontece? Você tem um forame. A gente tem forame no crânio, que é o forame jugular. Provavelmente onde passa a veia jugular. E a emergência cerebelar é o... a gente está falando do nono par de nervo. É essa daqui, ó. Então o que eu quero destacar com essa imagem? Eu quero destacar o seguinte: como que a gente tem um ramo mesmo. Percebem? Olha só como é que é formado. Né? Se a gente pegasse isso aqui, ó, no conhecimento científico das plantas, a gente teria um tipo de caule, né? Tipo de caule. Então isso é interessante para empreender o saber. Aqui, ó. Então, se tem essa ligação com esse tipo de evento, você vê que o canal, a dimensão, ela flexiona
ela coloca a coisa numa afinidade diferente. Ó, você tem vasos assim, né, que passam muito fácil, e vasos assim que passam muito pequeno e às vezes em velocidades diferentes. Às vezes essa velocidade aqui, tem uma dinâmica muito ousada, né? Ela ousa muito. O que isso quer dizer? Que existe um empreendimento nesse ramo, né? Você tem o desportar no ramo. E aí, quando a gente começa a desportar no ramo, a gente começa a operar passagem, colocar porteiro, colocar parâmetros. E aí, o que diferencia muito a gente das espécies animais é que a gente tem uma parametração desimportada muito grande nisso, desde a evolução das espécies, onde o homem começou a gravar, né? Até o período histórico ele faz ele coloca o estudo mesmo depois da escrita. Então você começa a entender o que a gente está falando. A escrita, ela é ótima parametrificadora dessa porta de desportar nesse ramo. E a gente tem vários ramos, né? A gente está falando nessa playlist que a gente está gravando de vários ramos de nervos. Olha só. E aí o que acontece? Cada ramo desse cresceu para desportar energia para uma determinada regional. Só que o negócio não é só desportar energia, porque os animais eles desportam energia. É você conseguir controlar o desporte, né? Então, nós mesmos ajudamos os animais a controlar o desporte de energia, ajudando eles a se importarem. Então você já viu os animais que se parecem com o homem? Porque eles começam a desportar com o gasto energético em função de algo, né? Ou seja, tipo assim, eu vou guardar energia para quando o meu dono chegar. Entendeu? Então isso já é um desporte que coloca muita... Por exemplo, olha só o rendimento. Se você tem uma roda e você tem uma aceleração, já é bom demais, porque a roda ela começa a andar, né? Então se você divide a aceleração por 2, você tem 2 ritmos, né? E se você divide esse 2 por mais 2 ainda, você vai ganhando mais ritmo. E quando você aprende automaticamente a dividir os ritmos que você está sentindo por 2, você sempre tem uma escolha. Sim ou sim diferente. Nunca não, entendeu? Sim ou sim diferente. Ou sim pelo outro 2, pelo outro lado. E assim a gente tem a fractal infinita. E é isso que a gente tenta controlar, né? Nós tentamos controlar a sensação de ter a infinitabilidade fractiva de nós sobre essa organização de ramos. Bom, já dialogando aqui a ideia que eu queria passar, vamos continuar então, né? A gente falou aqui das emergências do crânio, né? Aqui nervo glossofaríngeo, nono par, aqui beleza. Agora a gente fecha essa parte e continua. Possui os núcleos ambíguos.
salivatório inferior e solitário. Então, vamos lá. Ambíguo. Ambíguo é que tem ou que pode ter diferentes sentidos equívocos, que desperta dúvida e incerteza, vago, obscuro, indefinido. Agora, quando a gente fala núcleo ambíguo, os neurônios do núcleo ambíguo coordenam a resposta vagal ao trato gastrointestinal superior, esôfago, esfíncter. Ou seja, tem mais de um, né? Para nós, a equivalência dessa frase é: os núcleos possuem mais de um. Os núcleos ambíguo, salivatório inferior e solitário. Vamos prestar atenção nisso aqui. Não é essa parte agora. Núcleo ambíguo, salivatório. Possui os núcleos ambíguo, salivatório inferior e solitário. Salivatório inferior e solitário. Então essa informação, eu acho que é o seguinte, né? Quer dizer que a chegada, né? Quando a gente tem o ramo que vai chegar para o salivatório, ele faz assim, ó. Ele vai pro solitário também. Ele vai pro ramo, ele é o ramo solitário também. Aí a gente tem que ver aqui, ó. Aqui eu não vou conseguir ver, não. Aqui talvez sim. Ó. Salivatório é aqui, ó. Bem aqui. Salivatório solitário. Eu não vou saber isso não. Realiza inervação da glândula parótida. Vamos ver aqui, ó. O núcleo do trato solitário situa-se na parte caudal e dorsomedial do bulbo, lateralmente ao canal central, e a parte caudal do quarto ventrículo. O núcleo do trato solitário é a principal região do sistema nervoso central que processa informações aferentes visceral, veiculada pelos nervos glossofaríngeo facial, vago e trigêmeo. Beleza. Então, acho que o trato solitário, ele é isso aqui, ó. É a parte, situa-se na parte caudal dorsomedial do bulbo. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Parte caudal dorsomedial. Então acho que é isso aqui. E aí, dorsomedial do bulbo, lateralmente ao canal central, e a parte caudal do quarto ventrículo. Então é esse aqui que é o núcleo ambíguo.
Possui os núcleos ambíguos. Sulco lateral posterior. Possui os núcleos ambíguos. Salivatório inferior e solitário. Agora esse núcleo salivatório inferior, onde seria? F. Vamos ver aqui, O núcleo ambíguo está situado posteriormente ao tubérculo cuneiforme e o núcleo salivatório inferior encontra-se posteriormente à estria medular do tronco encefálico. Eles suprem as fibras eferentes e as fibras parasimpáticas do nervo glossofaríngeo, respectivamente. Nutrir é energia, né? Eles vibram. Então é basicamente isso, né? São os núcleos. Vamos lá, Realiza a inervação da glândula paratireoide. E aí agora sim. Antes a gente vai ver algumas imagens aqui, Então aqui, a gente tem o núcleo, né? Olha aqui o ramo. Então, quando a gente consegue fazer contração nesse músculo aqui, ou remediar essa contração a partir da ergonometria, de se envolver com a sinalização do sistema nervoso central, a gente começa a calcular melhor os movimentos, né? Ordenar melhor, desemplacar melhor. Então olha aqui os núcleos, É mais ou menos isso aqui, Isso que é o núcleo solitário e o núcleo esse salivatório inferior e solitário, né? Solitário deve ser esse aqui. Continuando. A gente tem imagens aqui, do nervo glossofaríngeo. Aqui, Ele parte aqui do bulbo, né? Faz essa confluência aqui, Parte para a saliva, Tá vendo como a dimensão dessas fibras desemprime melhor eficiência, né? Melhor cálculo, melhor repartição. Aqui, o bulbo e aqui o núcleo. Essas aqui são regiões que ele inerva. Aqui, a paratireoide, a gente vai ver agora, quer ver? Mais uma imagem. Aqui são as inervações. Você vê o motor e o sensitivo. Glândulas paratireoides. Aqui, glândula paratireoide. Vamos lá. O que eu vou arrumar aqui? Vou fazer o seguinte. Realiza inervação da glândula paratireoide. Aqui, A glândula paratireoide, ela é inervada pelo nervo glossofaríngeo,
Hum. Então vamos tentar trabalhar com melhor aqui. Ó, paratireoide. Não, glândula parótida. Parótida. Então é outra glândula. Glândula parótida. As parótidas são duas glândulas salivares maiores que ficam localizadas na face próxima à região das orelhas, sendo uma em cada lado do rosto. A missão delas é secretar saliva, já que auxiliam a mastigação dos alimentos, dando início ao processo de digestão. Ah, agora sim, agora entendi. Eu estava confundindo, por isso que eu estava dando um nó. Ó, as parótidas aqui, ó. Então existe a inervação delas. Então é isso. Parótidas. Um terço posterior da língua. O terço posterior da língua se localiza atrás das pregas do arco palatoglosso, é formado e forma a parede anterior da orofaringe. Ao contrário da porção oral da língua, a sua porção faríngea não possui nenhuma papila. Tuba auditiva. Tuba auditiva. Tuba auditiva. Então a gente tem uma certa inervação da tuba auditiva. Inervação, vamos ver aqui. Se a gente... a faringe também. A porção da faringe também é inervada. Vamos anotar aqui, ó. Parótida. Terço superior. Qual terço que é? Terço posterior. Inferior da língua. A gente vai precisar dessa atenção. Língua. Tuba auditiva. Faringe. O constritor da faringe. Constritor da faringe. Úvula e tonsilas. Úvulas e tonsilas. Então vamos pegar a lógica aqui, ó. A porção da anatomia que faz parte do fundo da boca e do nariz e vai até a laringe e ao esôfago. É um canal comum do aparelho digestivo ao aparelho respiratório. Então, faringe. Esse constritor da faringe é o músculo limita importantes compartimentos do pescoço. Ele forma a borda medial do espaço parafaríngeo, um espaço potencial acima do osso ióide, junto com a fáscia bucofaríngea. Ela forma a borda lateral do espaço peritoncelar, um espaço potencial ao redor das tonsilas. Aqui, ó, músculo constritor. Então é esse aqui, ó, cara aqui. A úvula todo mundo conhece, né? A úvula.
serve como um alarme de que algo está a passar pela nossa garganta. Então, é um alarme, né? Olha que legal, você já tinha visto falar assim? E é hora de fechar a respiração. Então é como se ela fosse um detectante, um alarme para a gente fechar a garganta. Tonsilas. As tonsilas são agregados encapsulados incompletos de nódulos linfóides dispostos abaixo e em contato com o epitélio das porções iniciais do trato digestivo e respiratório. Então, tonsilas. Aqui, ó, nessa imagem tem tonsilas. Agregados encapsulados incompletos de nódulos linfóides. Tá, e agora vamos lá. Para que mesmo que a gente viu que a gente precisa de inervação, né? A gente precisa da inervação. A inervação, ela conduz luz. Luz, ela consegue viabilizar química. O que é química? Química é sentido, só que é um sentido de promoção, né? De promoção. Não é só um sentido apenas. Ele precisa de... O sentido, ele tem um caráter de ser promovido. O que é promover? É você fazer a operação de distribuição. Então, sem a inervação, você não consegue fazer a operação de distribuição no sentido de promover, né, essa distribuição. E, ou seja, você não tem a uniformidade da gerência dos processos que a gente viu cá em cima das proporções, né? Como a gente viu na imagem aqui, ó, a gente tem muita dimensão de poder de proporção a partir do decaimento das fibras aqui, ó. Olha só, a gente tem maior para o menor, então a gente tem uma decrescente, um decrescimento, e cada uma tem uma proporção, a necessidade de caracterizar, dimensionar esses músculos à luz dos efeitos químicos a serem dispartidos pelo processo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos esses aparatos aqui que são inervados pelo glosso faríngeo, eles possuem o pedal de aceleração e o pedal de freio, né? Então olha só o zorro aqui, ó. AC, FR. E aí o que acontece? Eles trabalham em conjunto para poder te deixar despesado, nesse sentido de condução, né? De viabilização química, né? De dirigir esses sentidos de potenciais a partir dessas localizações que ele chega para gerenciar. Lembrando que ele não é... A gente é que chama ele de particularidade. Nós particularizamos ele, ó, deixando claro. Todos os nervos nós particularizamos para fazer gaveta, né? Nervos nós particularizamos. Eles fazem parte de um conjunto maior, que é todo o sistema, né?
parte do sistema. Entendeu? Então, lembrando disso. Até por isso a gente tem as emergências bem próximas, né? E toda essa equalização morfológica, né? A morfologia ela importa pra caramba, né? A gente cria uma certa equalização morfológica. Tá, aqui a gente percebe isso. Uhum. E agora, além disso, também inerva os músculos estilo faríngeo constritor superior da faringe. Músculo estilo faríngeo. Vamos ver que músculo é esse. Estilo faríngeo. Esse músculo aqui, ó. E constritor superior da faringe. Superior. E esse camarada aqui é quase que o complexo todo, né? Ele está bem ligado ao processo de digestão. O nervo glossofaríngeo está bem ligado com esse processo aqui, ó. O alimento na boca, a quebra do alimento. Aqui, imagina tudo aqui queimando. Sabe o ácido, o azedo que você sente às vezes? É tudo promovido pela motivação química, trabalhando a partir da sinapse e em cognição de regência dessa absorção, não só de energia, de calor, de trocas, né? Mas também acertando esses movimentos e criando uma certa admiração, né? Uma certa volume de lógica no processo, né? Uma certa aqui, ó, mastigação, uma certa renderização de colheita. Então veja bem, a gente tem vários elementos exteriores. Aí no interior a gente vai mastigando e olha só, o aparato todo aqui, ó. A gente tem as parótidas, os músculos, a tonsila, tudo na engenharia de bater do bulbo e o bulbo naquela eficiência disfuncionar a eferência. Uma conexão muito íntima, né? Muito pontualizada. E tá vendo só, quando a gente faz essas trocas, né? A gente começa a fazer receitas, né? A gente funciona muito assim, ó. Nós temos essa engenharia de troca de sabores. Então, a partir dessas receitas que a gente faz, né, as desproporções de intimidades com o alimento promovem rearranjos de equilíbrio de nervo em atividade motora. Então existe essa instalação
de respostas no organismo. E isso é muito chique, né? Às vezes a gente fica se perguntando assim, por que fulano é assim? Porque ele é mais inteligente? Porque ele pensa assim? Porque ele não é diferente de mim, ele é humano. Mas é porque às vezes ele tem intimidades diferentes. O que é intimidades diferentes mesmo? São processos de volumes, de placas, de lidar com dados de nervos em ações e instalações de controles diferentes. E aí o que acontece? A insistência dentro desses processos cria rendimento na placa, cria sinalizações, né? E aí você consegue a superioridade em determinado processo. Beleza? Então é mais ou menos isso que o nervo glossofaríngeo faz. Ele cuida mais ou menos dessas lojas, né? E aí lembrando, glossofaríngeo é isso, né? O próprio nome ele já abre para nós, né? A faringe, essa glossofaringe, né? Essa região aqui assim, ó. Então é isso. A gente se vê na próxima semana, então, estudando o 10º par de nervo craniano, né? Dentro dessa consideração. Vou ficando por aqui, então. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!